Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. E iremos estudar a aula extra que vamos tratar do assunto da primeira lição, que fala de Daniel que ora por um despertamento. A nossa aula hoje, ela tem como base o livro de Daniel, capítulo 1, em diante, e vamos tratar da continuação da aula que foi postada no YouTube. Então, Daniel, um jovem cheio de hormônios. Todos os jovens, naturalmente, têm hormônios, porque isto faz parte dos seus instintos. Mas a parte importante dessa história, que levou Daniel ao sucesso espiritual, uma vida com Deus, foi ele não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que estava na mesa do palácio. Então, ele não se contaminou. Por esta razão, quem não se contamina com as coisas deste mundo, não pode ser vítima de leões. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou a Daniel, louvado seja Deus. O que nós observamos é que, em meio ao nosso ministério que temos na terra, para com Deus, muitos são os leões dentro do ministério que querem nos devorar. Se conseguirmos ter uma vida como a vida de Daniel, consagrada a Deus, venceremos os leões deste mundo, e aqueles que se levantarão contra nós, que não faz parte do ministério, serão apenas gatinhos. Isto é, eles não saberão rugir como aqueles que estão no ministério, mas eles vão apenas miar. O que nós observamos é que nós temos que aprender o sobrenatural de Deus, uma vida com Deus, uma vida que nós vivemos hoje, uma vida natural, mas temos que aprender a viver também uma vida espiritual no sobrenatural de Deus. Então, voltando aqui o assunto da nossa lição, dando continuidade, Dário e Ciro, eles governaram juntos, foram governadores juntos, se uniu a Média com a Pérsia. Então, ficou Medo-Persa. Então, dois governos unidos, um só reino, chamado Medo-Persa, onde haveria um único poder, que derrotou exatamente a Belsazar, o rei da Babilônia, e assim os dois poderes, Medo e Persa, se uniram, lutando contra o rei da Babilônia, vencendo o rei da Babilônia, o Belsazar, porque nessa época Nabucodonosor já havia morrido, e assim quem assumiu só foi seu filho, Belsazar. Então, sua mãe ainda era viva, ela vivia dando conselho para o filho, mas o filho cabeçudo, esse filho não quis dar ouvido à sua mãe, ele foi rebelde, ele não aceitava o conselho da sua mãe. Então, durante o período de Nabucodonosor, diferente do seu filho Belsazar, ele teve cuidado com os vasos. Ele não profanou os vasos como fez o seu filho. Então, esses vasos, temos que reconhecer que são valorosos, já que estão em uso na casa de Deus. Então, o que nós observamos é que Deus consagrou estes vasos. Se Deus consagrou, é de uso particular de Deus. Quando nós consagramos algo a Deus, esta coisa só pertence a Deus. E temos que saber que os vasos têm representatividade. Então, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego eram os representantes vivos destes vasos. Glória a Deus. O que é que nós observamos? Vamos lá? Os vasos de prata e de ouro representam os vasos vivos. Nabucodonosor, ele passou a tratar quem? Vamos lá, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego, como fossem vasos vivos. Então, Daniel
com um caráter de homem de Deus, aonde o Espírito de Deus se movia sobre a sua vida, da qual fez trazer uma salvação, até mesmo para Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor, Deus levou ele para passar 7 anos junto com os animais. O que é isto? É que Deus o evangelizou naquele período que o seu coração estava iguais aos brutos. E todos nós sabemos que a natureza conhece mais de Deus do que o próprio ser humano. Os passarinhos, os roxinós, o boi. Então são estes que dentro dos 7 anos de Nabucodonosor, pastando, comendo capim, Deus usou estes animais para o evangelizar. Não existe maior do que uma criação de Deus nesta terra para saber mais do que Deus. Melhor, para saber mais a respeito de Deus do que os homens. Porque a natureza, a criação de Deus, quando você lê lá em Apocalipse, elas conheciam mais de Deus do que até mesmo os anjos a respeito de Deus. Isto é, dentro do conhecimento dos anjos, a natureza, a criação, era formada em divindade. Se vocês olharem, os anjos desconheciam a entronização do homem chamado Jesus, Filho de Deus, que foi glorificado e exaltado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas os anjos ficaram confusos. Quem é este? Mas a criação, ela entrou, a Bíblia diz que a criatura entrou, e a criatura, ela deu honras e glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. A criatura, ela sabe adorar a Deus. O que nós observamos é o seguinte, lá no pasto, tinha boi, passarinho, roxinol, todos comendo erva, junto com Nabucodonosor. Então, Deus fez com que esses 7 anos tratasse com a vida de Nabucodonosor, porque após esses 7 anos ele voltaria ao palácio, e agora, já convertido, porque ele aprendeu nos 7 anos como bruto, porque a natureza conhece a Deus, e quando ele voltou ao palácio, ele fez o quê? Um decreto, que todos adorem o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O que é isso, irmãos? É que Deus pregou o evangelho por meio da criatura. Quem pregou para ele? Um boi, um roxinó, um passarinho, e ele se converteu. Deus cuidou do seu coração. Então, ele foi salvo, porque ele soube depois, quando voltou, dar glória ao nome do Senhor e a cuidar dos vasos de Deus. Quando Nabucodonosor morreu, veja, presta atenção, a gente lê a história e não deduz uma coisa com a outra. Durante o período do filho, Daniel e seus amigos não eram tratados iguais quando seu pai, Nabucodonosor, o tratava. O que eu estou querendo dizer é que os privilégios que Daniel tivera durante o período de Nabucodonosor, através do sonho, enfim, o que foi que aconteceu? Esses privilégios foram tomados e Daniel, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram tidos como pessoas comuns no tempo de Belsazar. A ponto de quando a mãe, rainha, sua mãe, ainda viva, quando falou a respeito de Daniel, ele disse, Daniel é aquele, um dos cativos de Judá? Isto é, tratava como um cativo e não como uma pessoa especial. O que nós observamos é que Deus usa os profetas, e os profetas de Deus têm que estar do nosso lado. É os profetas que falam a palavra de Deus, e quando os profetas de Deus são expulsos, não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando Daniel não foi tratado como profeta de Deus no período de Belsazar, houve a corrupção. Belsazar, com todo o seu reino,
caiu. O que nós observamos é que Belsazar embriagou-se juntamente com os seus príncipes, que eram 1000, e ainda mais profanaram os vasos de Deus. Eles mandaram trazer os vasos, as taças, que seriam servido vinho. E assim, eles foram beber cachaça dentro destes vasos, dentro dessas taças, uma coisa que Nabucodonosor nunca fez isso. O que nós observamos é que eles beberam nestes vasos. E muitos hoje fazem isto, bebe vinho nos vasos. E diz o seguinte, está na moda, é gospel. Deus nunca esteve na moda. Deus tem o evangelho. Essa coisa gospel foi criada para poder levar uma carnalidade e não um cristianismo. Porque existe a cerveja gospel, o show gospel, tudo é gospel. Cuidado com o gospel, porque o gospel é carnal. Nós temos que ser evangélico. Glória a Deus. Então, Deus não tolera, é forte. Vai vem. Quem dá tratamento errado ao vaso. Não adianta levantar a mão contra os ungidos de Deus, nem contra os profetas e nem contra as profetisas que estão na casa de Deus. Deus não tolerará. Mesmo que uns Deus possa usar de misericórdia, como eu falei na aula anterior, mas há pessoas que não se converterão. Há pessoas que vão profanar o que é de Deus. E estes Deus não tolerará. Então, por que Deus deu chance para Nabucodonosor? Por que Deus deu chance? Porque Nabucodonosor, ele nunca usurpou, como seu filho estava fazendo, um vaso. Ele nunca maltratou nenhum vaso da casa de Deus. É isso que devemos fazer. Não podemos maltratar os profetas e as profetisas que Deus levanta para proclamar sua palavra. Então, não coloque vinho no vaso. O vaso não foi feito para colocar vinho. Efésios diz, não vos embriaguei com um vinho. O vaso não dá certo com vinho. Então, o vaso não foi feito para esse fim. O vaso foi feito para embelezar. Glória a Deus. Por isso que Deus deu vasos. Ele deu pastores, doutores, mestres, profetas, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento, o embelezamento dos santos. Nós somos embelezados porque o vaso tem palavra e não vinho. Então foi Dário, no período quando eles conquistaram Babilônia, que deu autorização para os judeus voltarem para a sua terra. E a gente percebe no texto que Deus estava querendo que aqueles homens que estavam fixados no tempo de Deus, eles pudessem voltar. Ou seja, aqueles que tivessem o espírito despertado. Aqueles que tivessem na certeza da promessa de Deus. Não todos os judeus, porque a maioria deles ficaram lá. Só voltaram aqueles que estavam com o espírito despertado. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Dário foi quem deu autorização para construir o templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel, presta atenção, é um tipo do Cristo encarnado. Porque quando Cristo encarnou, ele deixou a glória com o Pai e veio como homem. Isto mostra que a glória do templo de Salomão representa a glória de Deus. E quando ele reconstruiu o templo de Zorobabel, não foi igual à glória que tinha na primeira casa. Por isso é uma tipologia do homem Jesus, do Filho de Deus, do Deus encarnado, o Emanuel. E assim, nós observamos que sem a glória do templo de Salomão, mostra na realidade um Cristo encarnado a respeito do templo de Zorobabel, que existiu até mesmo no seu próprio tempo, que era o mesmo templo de Herodes, que havia apenas uma reformação no templo. O que nós observamos são as curiosidades.
no livro de Daniel. Daniel, ele foi escolhido para ser um dos 3 presidentes sobre 120 capitães, 120 príncipes. Jesus teve 3 discípulos. Jesus teve Pedro, Tiago e João. Veja a história de Daniel, um dos 3. Quem seria Daniel? Tipologicamente, entre os 3, Pedro, Tiago e João, Daniel seria o João da época de Cristo. Porque Daniel foi um homem muito amado. E João é o apóstolo do amor. Glória a Deus. E assim a gente observa a similaridade do livro com o Novo Testamento. Então, não foram 120 pessoas lá no cenário de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu? E não foi 120 pessoas, que 3 pessoas estavam lá, um deles, Daniel, sendo presidente de 120 também? Então, Daniel, um tipo de João, um homem muito amado, Daniel 10 e 11. E outra coisa, assim como aconteceu com João, aconteceu com Daniel. Os 2 caíram aos pés do Cristo glorificado. Louvado seja Deus. É forte isso aqui, irmãos. Então, Daniel e João viram Jesus glorificado. Veja, Daniel passou por uma inveja. Que inveja? Dos homens daquela época. Daqueles 3 que queriam pegar Daniel e acharam ele orando. Assim também, João também foi invejado por Pedro. Então, voltando aqui ao assunto da nossa aula. O povo foi para o cativeiro 70 anos, meus irmãos. O povo estava em pecado. E os pecados do povo de Israel eram pesados demais. Entre os ídolos que estavam sendo adorados pelo povo de Israel, Acera, Baal, Astarote. Então, esses ídolos estavam nas montanhas. E Acera, e a maioria deles, o culto dessas divindades pagãs, terríveis, contrário às leis de Deus, eram envolvidos na idolatria, sexualidade, isto é, as mulheres e os homens com a sua nudez, e esse tal de Acera, um deus falso, que misturava sua idolatria com os prazeres da sexualidade, fazendo com que as mulheres ficassem nuas e subissem e descessem. Eram terríveis os pecados de Israel. Por isso que Deus castigou este povo 70 anos também lá na Babilônia. Então, os homens adoravam Acera ajoelhados, enquanto as mulheres, com a sua nudez, subiam no poste, descendo e fazendo suas impurezas. Terrível. E os homens fazendo também suas impurezas no pé do poste. Tudo isto mostrando, meus irmãos, isto está em Ezequiel 8, que fala da Astarote de Baal. Então, tudo isto mostra que em meio ao povo de Israel tem um remanescente. Que remanescente? Daniel, um deles. Por isso que a igreja tem o joio e trigo, porque tem um remanescente no meio da igreja. Nem todos são trigo, tem joio no meio. Então, quando nós falamos de remanescente, nós estamos falando de Daniel, tipo do crente atual, fiel a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, como ele iria passar 30 dias, longe de Deus, irmãos? 3 pessoas contra ele, atrás de pegar Daniel. E ele, como pode ele ficar, de acordo com o edito do rei, 30 dias sem falar? Isto seria impossível para qualquer crente, para qualquer cristão. Quando se proibia uma coisa que já era habitual de Daniel, orar 3 vezes de joelhos. Se multiplicar 3 vezes 30 dias, dá 90
orações de joelhos. 3 vezes 30 dias. Então, versículo 11. Acharam a Daniel orando como? De joelhos. Forte. Tudo isto mostrando o seguinte: que Daniel não amava a sua vida. Glória a Deus. Mesmo que fosse criada uma lei persa, no versículo 12, que a lei dizia que não poderia se ajoelhar nem a qualquer deus ou a homem, fora do próprio rei, os homens maus sabiam que Daniel tinha autoridade. E assim, nesse mundo, é muito difícil, irmãos. Mas temos que ser como Daniel. Muitos estão querendo nos pegar, orando. Porque tem uns editos por aí. Existem os reis deste mundo por aí. Vocês sabiam que este mundo atual, para se pegar qualquer pessoa no flagrante, está muito fácil. Cada um tem um celular na mão, irmãos. Então, cada um tem um celular na mão. Tudo isso mostra o quê? Que as pessoas podem filmar a qualquer momento. E várias pessoas filmam um acontecimento ao mesmo tempo. Pega de um lado, pega do outro. E o crente tem que ser sábio. O crente não pode dar mole para Satanás. Por que você foi consagrado na obra de Deus? Por que você é um ministro de Deus? Você não pode ser tolo, porque você foi chamado, porque a unção e o Espírito de Deus está em você. Então não dê mole para Satanás. Eles querem nos pegar a qualquer custo. Fomos consagrados para servir a Deus. E nós não devemos dar moleza para Satanás. Daniel, tipo de Cristo. Não pegaram Jesus orando lá no Getsêmani? Não pegaram Jesus orando lá no jardim? E quantos são hoje os crentes que não são pegos em motéis terríveis, até mesmo os líderes, saem notícias. É muito fácil hoje pegar em flagrante. Repito, cada pessoa tem uma câmera na mão. Cuidado, não sejamos burros, que o diabo não nos dá moleza. Então, diz a Bíblia que eles pegaram exatamente Daniel orando. Fosse Daniel fazendo qualquer outra coisa, não tinha dado em nada. Mas o edito era ficar de joelho, era orar. É o que o diabo menos quer que você faça. Você pode fazer qualquer outra coisa neste mundo, mas de joelho orar, ele não quer. O diabo perde a batalha quando nós oramos de joelho diante de Deus. Ele fica furioso e perde. Glória a Deus, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, e maior do que ele. Versículo 14 e 15, pegaram Daniel orando a Deus. Olha que isto é totalmente diferente, meus irmãos. É muito diferente ver um crente orando hoje, irmãos. É muito diferente ver um crente orando hoje. Daniel mudou a forma até mesmo de comer, glória a Deus. Vocês sabiam que Daniel comia legumes, alface? Ele poderia ver aquele porco lá grande com a maçã na boca. Traga alface para mim, quero comer alface. Existiam muitas iguarias, vinho. Daniel disse, eu não quero me contaminar, glória a Deus. Então traga alface. Isto é muito forte, irmãos. Aquela questão de Nabucodonosor ter passado 7 anos lá junto com os animais, uma prova que nós vemos também que Noé passou muito tempo com os animais. Durante aquele dilúvio, 40 dias e 40 noites. Então, os animais também têm algo para nos ensinar. Tá certo? Os animais também têm algo para nos ensinar. A história de Daniel, veja, preste atenção, começa lá atrás.
e vem com Nabucodonosor, Ciro e Dário. Aí a história continua, Alexandre. Aí temos os imperadores romanos e, por último, 10 blocos de nações. Preste atenção. Os 10 blocos de nações ainda vão se cumprir. Tá certo? Nós estamos chegando no final e o período final da história do homem na terra. Então Daniel orava, e ele orava, a oração chegou logo. A Bíblia diz, no mesmo dia ele foi ouvido. Por que a resposta só veio com 21 dias? Se a resposta veio, melhor, se foi ouvida no mesmo dia, por que a resposta só veio com 21 dias? Dá para se perguntar? Irmão, os anjos, preste atenção, quando eles estão na terra e vão para o céu, não tem impedimento nenhum, eles passam direto, não tem impedimento. Mas quando os anjos lá, eles vêm para a terra, tem impedimento, a barreira, as potestades, os dominadores, tá certo? Tem aqui, as potestades e os dominadores. São terríveis. É que nem uma catraca de uma bicicleta. Ela vai para frente e para trás, não consegue ter atração. Assim, os anjos de Deus, quando trouxeram a revelação para Daniel, a resposta do sonho, esse anjo, um principado agarrou ele aqui, 21 dias. O que é isso? Esse anjo de Deus aqui pediu ajuda, a quem? A Miguel, certo? Miguel chegou aqui, agarrou o anjo, que era o anjo do mal, o principado, e esse principado aqui, certo? Foi preso por Miguel, enquanto o anjo desceu, para trazer a resposta para Daniel. Só que havia um tempo aqui, o anjo tinha que descer e subir logo. Porque o Miguel, o arcanjo Miguel, ia soltar o principado de novo. Então, o anjo desceu, trouxe a resposta, disse para Daniel por que demorou, e depois voltou. Certo? Então, Miguel segurou o principado, para que a resposta viesse até Daniel. Amém? Então, os anjos de Deus para subir não tem problema, são livres, eles sobem direto sem nenhum problema. Ok? Mas quando desce, tem uma luta travada contra os principados. Assim foi a oração de Daniel. Então, continuando aí, vamos lá? Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, para nós concluir esta aula. Vem coisa forte aí, viu? Vamos lá? 70 semanas de Daniel. Preste atenção. Queridos, o período Medo-Persa estava acabando, esse período. Ia chegando Alexandre, ele ia vencendo. Sabe por que Alexandre venceu? Porque não era Alexandre, era um principado. Era um principado de demônio que estava sobre Alexandre. Ok? E de acordo com Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. 70 semanas. Aí essas 70 semanas são de 7 anos, cada uma semana. Então eu tenho aqui, 7 semanas vezes 70 é igual a 490 anos. Ok? Certo? 7 vezes 70 anos é igual a 490 anos. O que nós observamos é o seguinte, é que, vamos lá? De acordo com Mateus, nós temos de Abraão a Davi, primeiro grupo. Davi a deportação, segundo grupo. Da deportação até Cristo, terceiro grupo. Cada grupo são de 14 gerações. Ok? E essas gerações são de 70 anos. De onde nós tiramos uma geração de 70 anos? Salmo capítulo 90, versículo 10 a 12. Quando fala que o homem, ele vive 70 anos. Ok? Então, de Abraão a Davi, 490 anos. Porque 14 geração vezes 70. Davi
A deportação, 490 anos. 14 gerações vezes 70. Da deportação a Cristo, 490 anos. 14 gerações vezes 70. Ok? Então, os 70 anos da semana de Daniel, né? Ou seja, as 70 semanas de Daniel, nós podemos ver que elas estão dentro da terceira geração. Que terceira geração é essa? Da saída do povo da Babilônia, que é chamada de deportação, quando eles vêm para ajudar Jerusalém. Então, a partir dali, de Neemias, dessa reconstrução de muros e da cidade, até Cristo, foi a terceira geração. E a 70 semanas de Daniel é exatamente esse terceiro período de gerações, da deportação até Jesus. Daniel 9:24 é Mateus 1:17. Ok? Isto equivale de Neemias a Cristo, da deportação a Cristo. Ok? Então Jesus, quando estava na terra, presta atenção, uma coisa importante, reveladora. Quando ele veio dentro das 70 semanas de Daniel. Amém? O que foi que aconteceu? Ele veio para os judeus, porque as 70 semanas estão determinadas ao povo judeu. Por isso que quando ele estava em outra terra, quando encontrou com a Ciro Fenícia, aquela mulher que pediu cura, ele disse: eu vim agora a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus procurou em Israel, não achou nenhuma ovelha. Aí começou a procurar na terra dos gentios. Preste atenção. E quando ele viu aquela mulher, ele disse: eu fui enviado. Primeiro a casa perdida de Israel, ok? Então, olha como vai ser lindo essa história. Jesus veio procurar as ovelhas perdidas de Israel. Como ele não achou dentro da casa de Jerusalém, lá no templo, na cidade, ele foi para as terras gentílicas. E no meio dos gentios, que ele estava atrás de uma só ovelha, que ele é o bom pastor, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida, ele não achou. Aí a mulher disse o seguinte: veja o nosso pensamento dentro do texto. Vamos aqui parafrasear. Quando Jesus disse para ela: mulher, não se pode pegar o pão dos filhos do reino e deitar aos cachorrinhos. Glória a Deus. De novo, não se pode pegar o pão dos filhos do reino e deitar aos cachorrinhos. Parece que eu estou ouvindo aquela mulher dizendo: por isso que o Senhor ainda não encontrou nenhuma ovelha, porque está faltando o cachorrinho. É forte ou não é? Está faltando os farejadores. Jesus se maravilhou muito daquela mulher, meus irmãos. Agora eu estou sentindo aqui uma coisa tão forte, porque Jesus estava dentro dos 70 anos, melhor, das 70 semanas de Daniel. Jesus não poderia quebrar essas 70 semanas. Esse período das 70 semanas. Porque Jesus, ele daria continuidade, porque estava determinado ao povo de Israel. Como faltava a última semana, e era de 7 anos, Jesus atendeu o pedido da mulher firocenícia. Agora imagine o relógio das 70 semanas, que vai andando até o final. Quando chega na mulher cirofenícia, você imagina aquele relógio quebrando, ponteiro para um lado, mola para outro. Quebrou o relógio das 70 semanas. Jesus veio como prioridade e veio dar pão aos filhos do reino. E não achou nenhum. Então aquela mulher disse: eu sei por que o Senhor não achou. Porque ainda está faltando. O Senhor ainda não tem cachorrinho. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eles ajudam o Senhor a procurar.
Por isso que os gentios são colocados. Porque através dos gentios, muitas pessoas hoje estão vindo para o Rei Jesus, até mesmo os judeus. Jesus curou aquela mulher, o primeiro gentio, no caso, a primeira gentílica. Jesus, dentro do tempo escatológico das 70 semanas, e aqui para as 70 semanas, quando Jesus cura. E assim, como só faltava 7 anos para cumprir, lembra dos, vamos lá? Dos 7 anos, melhor, 7 semanas, vamos lá, 62 semanas, e depois 1 semana. Aqui eu tenho 49 anos, porque não são de 70. 7 vezes 7, 49, certo? 490 anos, 49. Aqui eu tenho 434, e aqui eu tenho 7. Na verdade, certo? 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 mais 434. Vamos aqui, 49 mais 434. Eu tenho, 483. Para 490 falta quanto? Falta 7. Era exatamente o período que Jesus estava na terra. Faltava 7 anos para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Porque as 70 semanas, desde a ordem da reedificação do muro, presta atenção, não foi através de Neemias e não veio a ordem para edificar o muro e a cidade? Certo? 49 anos. Depois não teve o período de Daniel, capítulo 11, o período interbíblico. Tudo que acontece lá em Daniel, capítulo 11 em diante, você está nas 62 semanas, isto é, 439 anos. Quando chega em Jesus, faltaria quantas semanas? 1 semana. Que são quantos anos? 7 anos. Amém? O que é, 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. 1 semana, 7 anos. Cada semana equivale a 7 anos. Então, por isso que eu multipliquei por 7. Cada semana vale 7. Cada semana vale 7 anos. Amém? Então, meus irmãos, no tempo de Jesus, só estava faltando 7 anos. Se Jesus não tivesse curado aquela gentílica, o tempo tinha dado continuação, tinha se cumprido as profecias relacionadas a esse tempo, o anticristo tinha aparecido, tudo aquilo que está revelado lá nas 70 semanas. Então, não haveria esse tempo nosso, essa história nossa, haveria a implantação do reino de Israel, o milênio, a eternidade. Glória a Deus. A mulher Ciro-fenícia apareceu no meio do caminho, aí houve no meio da história o quê? O tempo dos gentios. Dentro do tempo dos gentios não tem relógio. O relógio é para Israel. Aí não tem relógio. Aí os discípulos perguntaram a Jesus, naquele tempo que o relógio estava funcionando: restaurarás tu nesse tempo, nesse relógio, nesta semana, nesses 7 anos, o reino a Israel? Jesus se lembrou. Tem uma Ciro-fenícia aí na história. Não tem como. Não vos pertence saber o dia e nem a hora que o Pai estabeleceu pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Não tinha mais relógio, irmãos. Quebrou o relógio. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se fala em 69 semanas e depois 1 semana. E essas 69 semanas estão distribuídas em 7 mais 62. E essas 7 semanas é até a construção do templo, que foram 49 anos. E os 434 anos equivale ao período, capítulo 11 de Daniel, até a vinda de Jesus, chamado período interbíblico. Então,
Para encerrar, daí vem, é forte. O povo de Israel, no tempo de Moisés, foi convidado para subir para o monte. Só que Deus estava no topo do monte. O povo não quis subir. Como o povo não quis subir, Deus desceu. Deus desceu na pessoa de Jesus. E agora Jesus, como nosso Deus, Emmanuel, encarnado conosco, ele estava no pé do monte com o povo. E o povo não precisava mais subir. Olha a revelação que Deus me deu hoje à tarde. A mulher samaritana disse assim: mas Senhor, e o monte que nossos pais sobem para adorar? Ele estava falando de Moisés, nossos pais. Jesus disse: não precisa mais subir não, mulher. Eu já desci do monte. Deus estava encarnado em Jesus, estava revelando à mulher que Deus agora estava no pé do monte. Não haveria mais como subir ao monte, porque Deus não estava mais lá no topo do monte. Deus já se fez homem e está na igualdade aos homens, junto com os homens, semelhante aos homens, no pé do monte. E Jesus estava mostrando: eu desci do topo para se fazer homem, para ficar pertinho dos homens, para poder levar eles até a Deus, ao verdadeiro monte Sinai, ao verdadeiro monte Sião. Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24. Então, o relógio quebrou. Quebrando o relógio, entrou o tempo dos gentios, que é o tempo de hoje, mas haverá ainda na história esta última semana de Daniel, que ainda não iniciou-se. Como o relógio quebrou e as 70 semanas pararam na 69, quando a igreja for arrebatada, dar-se-á início à última semana de Daniel. Por quê? Porque vai ser voltada novamente ao povo de Israel. O relógio continua a trabalhar. Glória a Deus. E com isso, Israel, no período da última semana, eles vão viver um novo cativeiro. Cativeiro de 7 anos, na sua própria casa, aonde terá o anticristo. Na sua própria casa. Isto no último tempo. E na construção do terceiro templo, onde o anticristo estará entre eles. É a última semana de Daniel. Lembra-se, na metade de um tempo, 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meios. Deus te abençoe. Vamos parar por aqui e vamos continuar nossa aula, dando sequência, lição 2, 3 e assim por diante. Glória a Deus. Nós tivemos problema no nosso gravador, por isso que a câmera está perto, porque o fio é pequeno, certo? Nós vamos solucionar, se Deus quiser, essa semana, ou arranjando um novo cabo, ou comprando um novo gravador, tá certo? Houve um problema no nosso gravador, que a gente grava distante, e nessa gravação distante, o gravador fica comigo e a câmera fica distante. Por isso que a gente se mexe e tem um ângulo maior, tem a lousa maior, ok? E a gente resolvendo esse problema do fio, ou então comprando um novo gravador, já soluciona esse problema de distância. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vai dar tudo certo e já deu tudo certo. Amém? A paz do Senhor e até a próxima aula. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.